Não aceito não como resposta. Não é a dificuldade que vai dizer o que eu vou fazer. Não é as barreiras que vão dizer o que eu vou fazer. O que diz o que eu vou fazer é a fé que eu tenho no meu Deus. E eu sei que aquele que procura, encontra, o que pede, né, recebe, o que bate, a porta se abre. O que nós não podemos é desistir. Nós não podemos desistir, porque se a gente começar a olhar e desistir, abaixar a cabeça e chorar, a gente não chega a lugar nenhum. Deus tem a mesma bênção para você que tem para mim. Deus tem a mesma vitória para você que tem para mim. Sabe qual que é a diferença? Aquele que permanece, que luta, que aguenta a pancada e que não desiste. Deus não tem no ringue de Deus, o picadeiro, né, o trono ali para ganhar o troféu, não é para um filho escolhido, é para todos. É para todos, a medalha é para todos. A gente só não sobe no troféu, no pódio para receber as medalhas de Deus, porque nós nos acovardamos. Porque nós colocamos a dificuldade maior que o nosso Deus. Colocamos as barreiras muito maior que o nosso Deus. Todas as pessoas que venceram na vida, todas as pessoas que cresceram na vida, elas faliram pelo mínimo 5, 6 vezes. Vai procurar a história delas. Tiveram dificuldades, tiveram que ter coragem para fazer investimento e depois perderam tudo e recomeçaram. Quem conhece a história de alguns assim? São pessoas corajosas. Porque o covarde, ele não chega a lugar nenhum. O que desiste, ele não chega a lugar nenhum. Deus não tem me dado, e não tem dado a você, um espírito de covardia, um espírito de medo, um espírito, não tem. Nós temos o Espírito Santo, potencializando o nosso espírito, que saiu da boca de Deus. Nós temos o poder sobrenatural de Deus, para ir avante, em qualquer circunstância, em qualquer lugar. Nós não precisamos nos ver derrotados. A derrota não é algo externo. A derrota é algo que está aqui na sua cabeça. O impossível não está fora. O impossível está dentro de você. É você que alimenta o impossível. É você que começa a conversar com as dificuldades. Não converse com as dificuldades. Agradeça a Deus. Levante a tua cabeça, agradeça a Deus. Levante a tua cabeça e vá em frente. Levanta a tua cabeça, seja determinado. Tem horas que dá vontade de chorar, sim. Tem horas que a única coisa que a gente faz é dobrar o joelho e chorar na presença de Deus. Porque às vezes as portas estão tão largas e tão fechadas, e o coração, muitas vezes, das pessoas ao nosso redor estão endurecidos. E a gente chora, mas o choro dura uma noite, porque a alegria vem pela manhã bem cedo. Não importa, não aceite, levante, seja resiliente, seja corajoso. Você tem um Deus que te dá vitória. E quando nós não aceitamos a derrota, e quando nós nos levantamos, o céu se levanta conosco. A primeira etapa todo mundo vive. A segunda etapa só quem teme a Deus vai para frente. A primeira etapa de bater a primeira vez na porta, todo mundo bate. Os derrotados desistem no primeiro não. Mas os vitoriosos vai para o segundo, vai para o terceiro, vai para o quarto, vai para o quinto, vai para o sexto. São criticados, são humilhados, mas eu não aceito não como resposta. Deus é Deus, Ele vai fazer, Ele vai agir. Eu tento de novo, eu começo de novo, eu planto de novo, eu começo de novo, eu vou recomeçar. Por quê? Porque na minha Bíblia está escrito que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu sou mais do que vencedor, eu sou mais do que vencedor, e eu sei que Deus vai levantar essa igreja. Deus vai levantar. Tenha gratidão pelo que você tem. Não passe por um momento como esse que nós estamos passando sem olhar para o lado. Agradeça a Deus, cuide das pessoas que estão do seu lado. Cuide, abençoe, porque Deus está procurando o seu remanescente. Deus está procurando as pessoas que Ele vai enriquecer. Deus está procurando pessoas que Ele possa confiar. Deus está procurando pessoas para desenvolver um grande avivamento. Seja você essa pessoa, eis-me aqui, Senhor. E tenha gratidão. Gratidão, porque aquilo que Deus fez na sua vida, Ele quer fazer na vida do outro. Então dê teu testemunho. Dê teu testemunho, conte para as pessoas o que Deus está fazendo nesse lugar. Conte para as pessoas que estão desesperadas lá fora, sem rumo, sem destino, sem palavra de fé, sem oração. Conte para elas que existe um Deus sim, que faz maravilha sim, que protege em meio à pandemia sim, que levanta no meio da pandemia sim, que exalta, que é poderoso, que deu a vida por nós e que com certeza nos levará a lugares altos.
Assim como Deus está com você, Ele quer estar com alguém, mas Ele te fez uma porta, Ele te fez uma porta, Ele te fez também um caminho, porque através de você eles vão chegar aqui, e aqui eles vão se conectar com Cristo, e Cristo vai mudar a vida deles, e uma pedra vai para a tua coroa. Você é uma luz que vai brilhar na vida de alguém, não se ponha debaixo da cama, não fique com vergonha, não é verdade? Você é uma bênção, Deus quer multiplicar a tua semente, então não retenha a semente, oferte. Oferte, quantas vezes eu ofertei tudo que eu tinha? Não foram poucas as vezes que eu dei mais do que podia. Tem vezes que eu dei até a cama da minha filha dele para de oferta para uma família. André lembra disso, até a cama que minha filha dormia eu ofertei. E Deus me deu quantas outras camas mais. Seja você uma grande bênção em nome de Jesus. Mas eu quero meditar com vocês hoje no Salmo 22. Quero que ponha ali no telão. E vamos juntos, porque hoje é dia de ceia. Hoje é dia de nós comermos o pão. Hoje é dia de nós bebermos o cálice. Hoje é o dia de nós avaliarmos a nossa vida, a nossa conduta, a nossa postura, em nome do Senhor Jesus. Olha ali. Meu Deus, por que me abandonastes? Esse salmo foi escrito por Davi, 750 anos mais ou menos antes da morte de Cristo. E nós sabemos que Davi é um tipo de Cristo, e também sabemos que Cristo nasce da semente de Davi, né? Da semente, da linhagem de Davi, nasce José e nasce Maria, né? José que criou e Maria que gerou no seu ventre, vieram da semente de Davi. E ele era profeta, adorador, e ele teve um deslumbre, uma visão lá do futuro, de como seria o seu descendente, o que ele passaria, o que ele sofreria. E ele viu de uma forma tão clara que parece que nós estamos lendo alguém que assistiu à crucificação. Eu já escutei tanta besteira de gente que não sabe o que fala sobre a morte de Jesus, e uma delas foi que Jesus pecou quando ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Falou que o único pecado de Jesus foi ter murmurado. Verdade, eu já ouvi. Porque ele estava tentando recitar esse salmo. Jesus iniciou o seu ministério falando que o Espírito de mim, falando uma palavra do profeta Isaías, que também falava acerca dele. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar o Evangelho, anunciar as boas novas e trazer liberdade aos cativos. E quando ele está encerrando os seus 3 anos e 6 meses na terra, ele tenta encerrar, mostrando para o povo de Israel que estava ali, que estava se cumprindo o Salmo 22. Ele tentou e disse: Deus meu, por que me abandonaste? E realmente esse texto tem sentido, porque ele foi abandonado na cruz. Ele foi abandonado na cruz. Deus o abandonou. Por quê? Porque ele carregou sobre ele todas as nossas enfermidades. Ele carregou sobre ele todos os nossos pecados. E a maldição que mancha a nossa alma, que destrói a nossa conduta moral e intelectual, também ele levou sobre si. E naquele momento, não tinha um demônio que não estivesse ali, destruindo o seu corpo com enfermidade. Quebraram o seu corpo, enfermaram o seu corpo, desconjuntaram todos os seus ossos. Você vai ver o texto bíblico. Mas não tocaram nem na sua alma e nem no seu espírito. Mas o corpo dele foi moído pelas nossas transgressões. Naquele momento o céu escureceu-se em cima dele, porque ali estava em toda potência o inferno. Nós temos que fazê-lo pecar agora, porque se ele não pecar agora, ele vai tirar a chave da morte e do inferno das nossas mãos. Ele vai ter autoridade para expulsar e trazer novamente o reino dos céus. Então realmente Deus o abandonou. Eu imagino imagino como uma formiga subindo no formigueiro ali,
e avançando em cima do corpo de Jesus, como se fosse um formigueiro, aquela montanha onde ele foi crucificado. Eu imagino dessa forma, aqueles demônios todos subindo, destruindo o seu corpo, e Deus olhando para nós. Eu creio que aqueles momentos foram os momentos de maiores paz que houve em todos os tempos na terra, desde que o homem caiu do paraíso. Porque nenhuma pessoa estava endemoniada, nenhuma pessoa estava perturbada, nenhuma pessoa estava com dor, nenhuma pessoa estava doente, porque todos os demônios estavam em cima de Jesus. Vocês conseguem entender isso? Vocês conseguem compreender o que é isso? Carregou sobre si todas as nossas dores, e Deus não estava olhando para ele, Deus estava olhando para mim e olhando para você. E nós muitas vezes não entendemos a grandeza da oferta que Deus nos deu. E às vezes Deus pede que a gente oferte a nossa vida e algumas coisas a mais que nós somos tão difíceis de ofertar. Muitas vezes até o nosso testemunho nós podemos ofertar gratuitamente na vida de alguém, mas por vergonha nos calamos. Deus ofertou o seu Filho para ser destruído pelos demônios, para ser desconjuntado todos os seus ossos. Deus virou as costas ao seu gemido, por causa de mim e por causa de você. Deus o colocou naquela montanha e o abandonou lá para ser torturado, para que hoje você tivesse esse cálice na sua mão. Porque como o Raul Lindsay tão bem colocou, por amor Deus nos colocou para fora do paraíso, para que nós não fôssemos pecadores eternos. E naquele momento em que o homem saía do paraíso, foi morto uma ovelha para cobrir a nudez de Adão e Eva. E a ovelha que foi morta, que fez a roupa, que cobriu a vergonha de Adão e Eva, era a profecia de que um dia eu vou abandonar meu filho numa cruz por você. Mas eu te criei e eu te amo e eu não vou te deixar. Eu te afasto do paraíso, mas vou pagar a tua dívida para fazer de você um paraíso. Porque o Éden era o lugar onde a presença de Deus estava. O Éden era o lugar onde a presença de Deus estava. Um jardim onde Deus descia na terra para falar com o seu povo. Mas hoje, todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito que descia no Éden habita dentro dele. Então nós deixamos de estar no Éden para nos tornar o Éden. Porque aonde a gente entra, cheio do Espírito Santo, as atmosferas mudam. As pessoas sentem a paz do Espírito Santo. Porque aquilo que existia no Éden, hoje existe em nós. Por quê? Porque um dia Deus ofertou a Jesus e o abandonou lá para ser devorado pelas formigas espirituais, para que eu e você tivéssemos vida. E hoje a ceia, ela vem para a tua mão. Você segura nas tuas mãos. Por quê? Porque é muito importante que você entenda o poder de Deus e o amor de Deus flui na tua vida ou não, de acordo com a tua decisão. Jesus foi crucificado nu. Ele não tinha paninho na frente. Usa o paninho na frente por causa do pudor. Não se pode fazer um filme sem um paninho. Não se pode fazer um teatro sem um paninho. Mas Cristo não teve paninho. Ele foi crucificado nu. Ele abriu os braços dele. Ele poderia ter clamado o céu. Ele poderia ter chamado por seu pai. E o seu pai o livraria a qualquer momento. Mas ele não chamou. Porque ele nos amou tanto quanto ama o pai. Amou porque ele e o pai somos um. Eles são um só. Então ele nos amou da mesma maneira com que ele amava a Deus. Porque ele era Deus. E amou a nós como a ele mesmo. E ele não gritou por socorro. Ele sofreu e foi fiel até a morte. E morte de cruz. Porque Deus precisava que ele morresse? Deus não precisava que ele morresse para ser Deus. Não havia tortura no céu. Não havia doença no céu. Não havia perturbação mental no céu. No céu, todos estavam em paz. Quem estava perturbado e amordaçado por demônios eram os homens. Então Deus não precisava morrer, e nem Jesus, mas por amor ele morreu. Por amor ele se entregou.
para que hoje você pegasse na mão e tomasse a decisão de fazer com que ele se torne seu rei, ou ignorar novamente o seu sacrifício e a sua dor. Porque estão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia. É verdade, Jesus gritou, no silêncio da sua alma ele gritou, e ele gritou tão alto que o seu suor no monte Getsemane se transformou em gotas de sangue. Pode seguir. Meu Deus, eu clamo de dia, mas não me respondes. De noite, e eu não recebo alívio. E ele até pediu ajuda para os seus amigos, para orar com ele. E os seus amigos dormiram, né? E 3 vezes ele pegou os seus discípulos dormindo, no momento de maior angústia em que ele precisava de alívio. Então muitas pessoas pensam que Jesus foi para a cruz sem angústia, que Jesus foi para a cruz sem medo. Jesus, rei, era carne. Ele sabia que se batesse um martelo na mão dele ia doer. Ele sabia que se um chicote rasgasse a sua carne, ele ia ter dor. Mas o que é o corajoso? Qual é a definição da coragem? Definição da coragem é mesmo que você se sinta apreensivo, você enfrentar apesar de. E Jesus é o homem mais corajoso que eu conheço, porque apesar dele saber tudo o que ele ia passar, e apesar da sua alma estar angustiada até a morte, e Deus não poder respondê-lo, porque ele tinha que ir como um homem, ele se fez homem, ele deixou de ser Deus, ele abandonou a divindade, ele foi como um homem pagar a dívida dos homens. Deus, se respondesse e aliviasse seu coração, todos nós hoje estaríamos condenados. Deus não respondeu a sua oração? Pois é, teve um momento que ele não respondeu a de Jesus. Teve um momento em que Jesus Cristo clamou e Deus ficou em silêncio, porque Jesus sabia que era necessário que uma ovelha, um cordeiro fosse entregue, e ele sabia que ele era o cordeiro. Segue. Tu, porém, és santo, és rei, és o louvor de Israel. Quem disse que ele estava murmurando? Segue. Em ti, nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram em ti e os livrastes. E aí, clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou verme, eu não sou homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que Ele o livre, já que Ele quer bem. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre e deste-me segurança junto no seio da minha mãe. Deus tirou do ventre, levou para o Egito e protegeu quando queriam matá-lo. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre e deste-me segurança junto ao seio de minha mãe. Desde que nasci, fui entregue a ti. Desde o meu ventre, tu és o meu. Lembra quando ele encontrou com Isabel, que estava grávida de João Batista? Que aconteceu ali? A criança foi cheia do Espírito Santo dentro do ventre de Isabel, e Isabel solta o cântico de Maria, e engrandece Maria, e fala ali: bendito é o fruto do teu ventre. Vai para frente. Não fique distante de mim, pois a angústia está perto e não há quem me socorra. Vai. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os mais poderosos de Baçã. Como leão voraz, rugindo,
escancararam a boca contra mim. Como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração derreteu-se como cera, e derreteu-se no meu íntimo. Você sabe que quando furaram o lado de Jesus, saiu água, porque o coração derreteu mesmo. Juntou água no pulmão, explodiu a morte. Meu vigor secou-se como um caco de barro. Escuta essa que eu vou te falar agora. E a minha língua gruda no céu da boca. Me deitaste no pó à beira da morte. Segura aí. A minha língua gruda no céu da boca. Jesus nunca pediu nada para os homens, a não ser que os sigam. Me sigam e eu vou fazer pescadores de almas. Me sigam e eu vou fazer de vocês meus discípulos. Mas Jesus nunca pediu, me dê de comer, me dê de beber. Jesus nunca pediu nada para o homem, mas aí na cruz ele pede. Aí na cruz ele diz, no momento da crucificação, tenho sede. E aí a gente lê a Bíblia sem entender o contexto, e a gente pensa, pô, que maldoso, deram para ele o quê? Vinagre. E eu estive em Israel e visitei a casa de Potifar. Em ruínas, ainda está lá. E naquela época, as latrinas em lugares públicos eram construídas, era uma pedra que você sentava e fazia as fezes ali na pedra, no buraco da pedra, aquilo corria por baixo, e aí tinha um balde cheio de vinagre com uma esponja. E o vinagre era usado, porque usava a latrina, pegava a esponja embebecida no vinagre e se limpava. E daí colocava a esponja no vinagre de novo. E quando ele, na cruz, pediu, tenho sede, o que lhe deram? Quando a gente começa a entender o que ele passou, quando a gente começa a entender o amor que ele tem, e o amor de Deus, porque eu fico pensando, o amor de Jesus em passar por isso e se submeter a isso é grande. E o amor do Pai que escutou sua angústia, que escutou seu sussurro, que escutou seu grito de desespero e não arredou seu pé. Jesus gritava, eu sou Deus, vocês somos nós. E Jesus está ali atrás. E Jesus gritava. E Deus continuava chorando, olhando para nós, para colocar Jesus na nossa mão no dia de hoje. Você vai fazer desse Jesus o que você quiser. Vamos para frente para você ver, será que isso aí é crucificação? Não é. Cães me rodeiam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Por quê? Porque quando os cravos das chicotes entraram nas suas costas, com 9 garras de osso ou pedaço de pedra que era amarrado, arrancavam a carne e as costelas se tornaram visíveis. Depois de 39 vezes, 9 pedras baterem nas suas costas, arrancando todo o couro e expondo as costelas. E também todos os seus ossos estavam como? Desconjuntados. Posso contar, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e sortearam as minhas vestes, porque eram vestes de linho fino, sem costura. Enquanto ele se esvaía, pedindo água, lhe oferecendo vinagre cheio de fezes, ele viu eles fazendo sorteio
com as suas roupas. A crucificação sendo descrita. Tu, porém, Senhor, não fiques distante. Ó minha força, vem logo em meu socorro. Livra-me da espada, livra a minha vida do ataque dos cães. Salva-me da boca dos leões, do chifre dos bois selvagens, que são os demônios. E tu me respondeste. Proclamarei o teu nome aos meus irmãos na assembleia, te louvarei. Louvem-no vocês que temem ao Senhor, e glorifiquem todos vocês, descendentes de Jacó. Tremam diante dele todos vocês, descendentes de Israel, pois não menosprezou nem repudiou o sofrimento do aflito, e não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro, não o meu, mas o seu. De ti vem o tema do meu louvor na grande assembleia, e na presença do que temem cumprirei os meus votos. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos. Aqueles que te buscam, Senhor, te louvarão. Que vocês tenham vida. Deus não ouviu o meu grito de socorro, mas ouviu o seu. Houve um dia na terra que Deus deixou de ouvir a Jesus para ouvir eu e você. Coloca para mim Isaías, capítulo 52, versículo 14. Estamos meditando, vamos cear. Estamos lendo as Escrituras, vamos fazer alguma coisa com esse Jesus que está nas nossas mãos hoje, em forma de um pedacinho de pão e em forma de um cálice de suco de uva. O que eu vou fazer desse Jesus? Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, porque aí também está se descrevendo pelo profeta Isaías a crucificação que aconteceria 700 anos depois. E isso que eu fico impressionado com os judeus e não conseguirem reconhecer a Cristo como Messias, se tudo o que aconteceu com o Messias está escrito no Pentateuco, descrito com riqueza de detalhe, Jesus cumpriu toda a Escritura. E mesmo assim, qual é o maior cego? Aquele que não quer? Olha o que está escrito. Assim como houve muitos que pasmados ficaram diante dele, porque a sua aparência estava tão desfigurada, segue, que ele se tornou irreconhecível como homem. Ele não parecia um ser humano. Ele não parecia mais um ser humano. Pode seguir. De igual modo, ele aspergirá muitas nações. Os reis calarão a boca por causa dele. Pois aquilo que não lhes foi dito verão, e o que não ouviram compreenderão. Quem deu crédito à nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro de uma raiz, saída da terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Não havia em sua aparência nada que o desejássemos. Ele foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de dor. Sabe que na cruz foi difícil para Jesus, porque na cruz ele sofreu dupla rejeição. Porque as pessoas pelas quais ele estava sendo sacrifício estavam rejeitando. Os seus melhores amigos fugiram. E ele ficou sozinho. E na cruz Deus virou as costas por ele. Para ele. Foi rejeitado. Um homem de dor e experimentado no sofrimento. Eia, como alguém de quem os homens escondem o rosto, porque tão feio, tão horrível, tão monstruoso. E nós não tínhamos ele em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças.
Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado. Por causa das nossas transgressões, ele foi esmagado. Por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um se soltou a seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro, ele foi levado para o matadouro, e como uma ovelha diante dos seus tosqueadores, fica calada e não abriu a boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar de seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos na sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira na sua boca, contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole, prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Um dia, era você que estava nas mãos de Jesus. E Jesus podia decidir o que fazer com você. Mas hoje, é Ele que está na tua mão. Hoje, inverteu. Ele está aí na tua mão. E o que você vai fazer desse homem chamado Jesus? Porque quando ele estava lá, ele tinha a tua alma na mão. Salvo ou não salvo? Pago o preço ou não pago? Me entrego ou peço ao Pai que me tire daqui? Ele chorou de angústia, ele chorou de dor, mas não pediu para que Deus o tirasse de lá. Porque se ele tivesse pedido, Deus o havia tirado.